Você já ouviu a expressão atacar se defendendo? Essa é uma característica que alguns times têm, que alguns treinadores utilizam para poder se proteger das transições. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas das melhores formas de você se proteger de contra-ataques. Fala galera, Bruno Pet nada para mais um vídeo e hoje para falar sobre essa expressão, atacar se defendendo. Quais são as características, que treinadores sabem utilizar isso muito bem e quais as dinâmicas inerentes a esse tipo de ação. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender que um jogo de futebol ele pode ser dividido em 4 submomentos. A organização ofensiva, que é quando o seu time tem a bola, a transição defensiva, que é o momento que você perde a bola, como o seu time reage a isso, a organização defensiva, que é quando o seu time está sem a bola e está sendo atacado, e a transição ofensiva, que é a transição do momento defensivo para o momento ofensivo. Então, quando a gente fala de atacar se defendendo, são movimentações e ações que os seus jogadores têm e tomam quando o seu time tem a bola, ou seja, quando o seu time está em organização ofensiva. E essas ações elas funcionam muito para você ter o seu time preparado em caso da perda da bola. Ou seja, você pode tanto preparar para fazer uma pressão pós-perda eficiente e evitar matar o contra-ataque na raiz, quanto também fazer coberturas para, se o contra-ataque do adversário sair, você tá mais bem preparado, mais bem defensivamente, para evitar que esse contra-ataque gere uma oportunidade de gol para o adversário. E todas as dinâmicas e ações inerentes a esse tipo de expressão, o atacar se defendendo, podem ser chamadas de balanço defensivos. Um exemplo bem simples que a gente pode dar aqui de como se proteger melhor de contra-ataques é do Atlético Mineiro do Cuca, do ano passado, de 2021, que no momento em que perdia a posse da bola e o Arana, o seu lateral esquerdo, estava muito avançado em campo, que era muito normal, a gente percebia que o Alan ele estava sempre posicionado para fazer essa cobertura defensiva do Arana, ou seja, antes mesmo do Atlético perder a posse da bola, quando o Arana subia para atacar, o Alan ele já imediatamente baixava para fazer essa cobertura ali nas costas do lateral, para se saísse o contra-ataque, o Atlético está protegido naquele corredor. Mas a gente pode trazer aqui também alguns outros exemplos um pouco mais complexos e que tentam matar o contra-ataque na raiz. Ou seja, ao invés de evitar que se crie uma chance a partir do contra-ataque do teu adversário, você evita que o contra-ataque exista, que o contra-ataque seja desenvolvido lá na raiz, lá na origem da jogada. E esse tipo de ação está muito associada à pressão pós-perda. A gente vai pegar aqui um exemplo do Flamengo do Paulo Sousa, agora de 2022, mostrando algumas movimentações que o time faz quando tem a bola para poder evitar que o adversário se consiga contra-atacar. Nesse lance aqui, por exemplo, a gente vai ver que no momento em que o Flamengo perde a posse da bola, o Felipe Luiz ele já está bem próximo ali de um dos atacantes adversários para evitar que ele receba o passe em caso do Flamengo perder a posse. Então a gente já vê aí uma preparação para o caso do time perder a posse da bola, já está pronto para poder se defender. O Rezende acaba conseguindo trocar ali alguns passes sempre para trás, porque o Flamengo induz o time adversário a jogar para trás, e aí a gente já vê um outro encaixe, porque a jogada ela vai sair pelo outro corredor oposto aonde está o Felipe Luiz, ou seja, o corredor direito de defesa do Flamengo, e a gente vai ver esse encaixe do Fabrício Bruno próximo ao atacante que está lá do outro lado. E isso evita com que, a partir do momento em que esse atacante recebe a posse, que ele consiga receber com liberdade, porque o Fabrício já está colado nele, já estava colado nele antes mesmo do Flamengo perder a posse. E com essa movimentação do Fabrício Bruno de perseguir esse atacante adversário e não permitir que ele gire e consiga iniciar o contra-ataque, a gente vê essa diagonal de cobertura do Felipe Luiz, que está bem aqui no cantinho direito da tela, para poder dar essa proteção para o avanço e para essa pressão maior do zagueiro do Flamengo. Aqui mais um exemplo nesse mesmo jogo de, no momento em que o Flamengo perde a posse da bola, nesse momento aqui não tem uma pressão pós-perda efetiva, os jogadores do Flamengo não estão próximos à bola para pressionar, mas a gente já vê como o João Gomes, que estava ali fazendo essa cobertura ofensiva, ele já avança para tentar
cobrir a bola e não permitir que o adversário tenha liberdade para conduzir. E a gente vai ver logo na sequência o Fabrício Bruno de novo encaixando nesse atacante e de novo o Filipe Luís dando essa diagonal de cobertura para poder proteger a defesa do Flamengo. Então, se eles não tivessem bem posicionados, mesmo antes do Flamengo perder a posse da bola, muito provavelmente eles estariam mais distantes desses atacantes e poderia acontecer do contra-ataque do adversário acabar saindo. E é importante reparar como a gente viu os defensores do Flamengo bem avançados no campo. Então, veja a correlação desse saber atacar se defendendo com ter uma linha de defesa mais alta, com um time que, ao perder a posse da bola, anda para frente e não corre para trás. Sobretudo no corredor onde a bola está. Ou seja, se o zagueiro pela direita avança para pressionar, o outro cara que está no outro corredor faz a diagonal de cobertura, como a gente viu nessa dinâmica entre Fabrício Bruno e Filipe Luís. Um outro time que faz isso muito bem é o Manchester City do Pep Guardiola. Então repara aqui nesse lance, como no momento em que o Manchester City perde a bola, a gente já tem primeiro o Kevin De Bruyne subindo para pressionar o portador da bola, para evitar que esse lançamento ou que esse passe saia com tranquilidade. E a gente já vê logo atrás o Rodri, que é o volante, e o Walker, que é o lateral direito, já ali bem próximos das possíveis opções de passe para frente que o adversário tinha. Nesse outro lance aqui é a mesma coisa. Repara como tem bastante jogadores do Manchester City próximo da bola. O Gundogan vai acabar errando o passe, vai perder a posse. Imediatamente os jogadores do City já vão subir para pressionar após perda. E na sequência a gente vai ver como o Rodri já está muito próximo ali do Greenwood para poder evitar que a bola entre no atacante e que o contra-ataque saia. Então esse papel do primeiro volante também nesse time do Manchester City, no caso do Rodri, é fundamental para se proteger dos contra-ataques dos adversários. O Rodri é o cara que anda para frente, acompanha o atacante que está próximo ali, se aproximando do corredor da bola, para evitar que a bola entre nele e que o contra-ataque acabe saindo. Uma outra forma do seu time saber atacar se defendendo bem é sobrecarregando o corredor aonde a bola está. Vamos pegar esse exemplo aqui do Flamengo de 2019, lá do Jorge Jesus, onde a gente vai ver que o Filipe Luís recebe, tem espaço para conduzir e vai avançar com a bola. Com isso, os dois volantes do Flamengo, o Arão e o Gerson, eles vão andando para frente, mas em direção ao corredor aonde a bola está. Então, a partir do momento em que o Felipe chega um pouco mais à frente, a gente vai ver que o Flamengo tem 6 jogadores no corredor da bola, ou seja, no corredor esquerdo. Então há uma sobrecarga de jogadores do Flamengo naquele corredor. E isso faz com que no momento em que o Flamengo perca a bola, tem mais gente próximo para você poder fazer a pressão pós-perda. O perde, pressiona. E mesmo que o Flamengo, nesse momento aqui, por exemplo, não consiga, na raiz, evitar que o adversário consiga sair dessa primeira pressão, a cobertura ali, tanto do Arão quanto do Gerson, ou seja, dos dois volantes, para evitar que esse contra-ataque saia. Ainda tem o exemplo do Pep Guardiola, quando ele foi lá para o Bayern de Munique, onde ele fez mudanças estruturais no time para poder facilitar que o time se protegesse de contra-ataques em caso da perda da bola, ou seja, para poder melhorar esse aspecto do atacar se defendendo. O que acontece? A Bundesliga é a principal liga em termos de contra-ataque. O campeonato alemão é talvez o principal campeonato do mundo em termos de qualidade e de quantidade de contra-ataques praticados pelos clubes. E na época que o Pep teve lá na Alemanha, a maioria dos times jogava no 4-2-3-1. Com isso, ao invés dele utilizar a dinâmica que ele utilizava anteriormente no Barcelona, dos laterais avançando por fora para poder dar amplitude pelo time, ele optou por trazer os laterais, no momento ofensivo, a jogar por dentro. Ou seja, ele tornou os laterais em laterais mais interiores, que jogam mais em corredor central. Por quê? Para poder encaixar junto com o primeiro volante nos 3 meias do 4-2-3-1 dos adversários e evitar que no momento que o time perdesse a bola, os contra-ataques saíssem com muita facilidade, porque você teria os dois laterais para poder tanto dar esse primeiro combate e evitar que o meia recebesse com liberdade, quanto para recompor a linha de defesa e formar de novo a linha de 4 em caso do contra-ataque conseguisse desenvolver. Então repara que nesse vídeo a gente acabou falando muito sobre a transição defensiva, sobre momentos de transição e como os times acabam fazendo essas transições, da pressão pós-perda e tudo mais. Mas todas essas transições que funcionaram e evitaram contra-ataques só foram de fato efetivas por conta do posicionamento e das ações tomadas pelos jogadores quando o time ainda tinha bola, ou seja, quando o time ainda estava em organização ofensiva. Então é muito importante que a gente repare as movimentações
dos jogadores que estão longe do centro do jogo, ou seja, que não estão ali participando efetivamente do ataque, mas estão tendo que ficar ligados e se movimentar por conta de outras fases do jogo, no caso do ataque do time acabar não conseguindo ser concluído. E é claro que para isso tudo acontecer de forma efetiva é preciso de uma coordenação tática coletiva muito boa, ou seja, cada jogador tem que saber os posicionamentos e as ações dos seus companheiros, ficar atento a isso, para poder fazer permutas, para poder fazer coberturas, para poder saber aonde ele tem que se posicionar em caso do ataque acabar não terminando em finalização. E é claro que para tudo isso acontecer é preciso de tempo de trabalho, ou seja, os técnicos que têm dentro do seu modelo de jogo essas ações, essas dinâmicas para o time saber atacar se defendendo, é fundamental que ele tenha tempo de trabalho para poder passar essas ideias, que os jogadores assimilem e que isso chegue num nível em que a coordenação e a sincronia do time coletivamente já fique bastante avançada. Talvez por isso no Brasil é tão raro a gente ver times que de fato sabem fazer bem o atacar se defendendo.